Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Índice de varejo de São Paulo registra alta depois de 5 meses de queda. Pesquisa da CNI revela que mais da metade da população acredita em melhora na economia nos próximos meses. Plenário do Senado deve votar hoje projeto que prorroga por 4 anos a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O otimismo do brasileiro abrange até a economia. 53% acreditam que a situação do país vai melhorar nos próximos meses. É o que aponta a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Economia e População, feita pela Confederação Nacional da Indústria. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, comenta os resultados. A avaliação atual da população sobre a economia brasileira é negativa. 38% da população vê a situação atual da economia brasileira como ruim ou péssima. Um percentual que é maior do que aqueles que registraram como regular ou ótimo, muito boa essa mesma avaliação. Mas isso tende a mudar, pois a avaliação da população com relação ao futuro é positiva. As expectativas da população para os próximos 6 meses, para 53% da população, é de melhora. Ou seja, essa situação tende a mudar. Uma avaliação negativa que pode se tornar mais positiva no futuro. E isso é muito importante, porque a partir disso, as decisões dos consumidores com relação ao consumo ficam mais fáceis. E a gente percebe esse problema na indústria acontecendo atualmente. Uma demanda muito baixa, isso vem trazendo uma redução na produção, uma redução até mesmo no emprego e nas decisões de investir. Na medida que o consumidor vê mais confiança na economia, ele se sente mais confortável a fazer consumo, especialmente bens de maior valor. Isso tende a trazer resultados positivos, não só para a indústria, como para a economia como um todo. Já uma análise da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela sinais de cautela entre os consumidores à medida que se aproximam a Black Friday e o Natal. O índice ICF, que mede a intenção de consumo das famílias, teve leve avanço de 0,3% em outubro, após um mês de estabilidade, em setembro. Mas, embora o indicador ainda se mantenha em nível de satisfação, a intenção de compra apresenta desaceleração, com o crescimento mensal permanecendo ou perdendo força desde abril. Na comparação anual, a intenção de consumo cresceu 19,7%, mas a taxa é a mais baixa desde outubro do ano passado. Está sendo realizado em Brasília o 6º Fórum Nacional do Comércio. O evento, promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, foi aberto ontem à noite e reuniu mais de 1.000 pessoas, entre empresários, políticos, autoridades e especialistas do setor. Entre os temas em discussão, a reforma tributária, a expansão do crédito e as transformações do setor de comércio e serviços. O repórter André Lage traz as informações. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, participou do evento. Ele falou sobre políticas públicas em desenvolvimento para esse setor, que tem um papel importante na geração de emprego e renda no Brasil. Ressaltou que é preciso oferecer educação empreendedora, já que nem todas as pessoas têm vocação para gerir um negócio. O ministro também falou do empenho do governo para a simplificação dos tributos no país diante da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso. Segundo ele, a análise da proposta pelo Senado deve acontecer nos próximos meses. Nós estamos com o relator do Senado pronto para poder fazer a votação e, naturalmente, depois vai se aperfeiçoando, né? É uma reforma que muita gente não acreditava, a gente conseguiu fazê-la em pouco tempo, a aprovação na Câmara, e a gente espera que o Senado possa votar ainda nesse ano para poder deixar pronto para o ano que vem a gente começar com um país novo, tributado de maneira diferente, né? Ao invés de tributar na produção, tributar no consumo, diminuir carga tributária para o trabalhador, para o trabalho,
enfim, e permitir que a gente vá se igualando a outros lugares do mundo que tributam assim. O gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Carlito Mers, também participou do painel que discutiu os principais desafios enfrentados pelos micro e pequenos empreendedores. E além disso é o crédito, é a dificuldade, né? Claro que com esses juros criminosos que nós estamos aí nos últimos 10 anos é muito difícil, mas mesmo assim o Banco Central começa a baixar o juro e nós temos que criar com os mecanismos que temos, bancos públicos que sobraram, né? Algo que seja o crédito realmente com juros baratos para o pequeno. Eu gosto muito do modelo do professor Mohamed Yunus, esteve no Ceará agora dia 20, né? Ele criou a maior linha de crédito da história de um país pobre, que é Bangladesh. Então nós estamos no Sebrae fazendo convênios, inclusive com a Fundação Yunus, para que a gente consiga, em todos os estados, criar essa oportunidade, para que o pequeno possa fazer o empréstimo sabendo que vai poder pagar. O evento, que é considerado o maior do varejo nacional, reuniu mais de 1.000 pessoas. Entre os participantes, governadores, empresários, dirigentes, políticos e especialistas do mercado para debater os temas voltados para o setor de comércios e serviços para os próximos 2 anos. E debater também as reformas tão importantes que estão já no Congresso em fase final, como a reforma tributária, a reforma administrativa também que entra em pauta e outras pautas que afetam diretamente o pequeno e micro, que é o nosso público-alvo, onde 90% dos nossos associados hoje, de mais de 1,4 milhão de empresas hoje, são pequenos e micros empresários. A cerimônia de abertura oficial do 6º Fórum Nacional do Comércio contou com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Nós estamos realizando um evento no momento que o Brasil contabiliza 1.400.000 novos postos de trabalho, dos quais mais de 1 milhão é do setor dos pequenos negócios, dos quais o comércio tem a sua atividade fundamental para a economia brasileira. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também discursou durante a cerimônia de abertura. Temos inúmeros desafios e tarefas, mas temos tudo para a gente ter um período de bom crescimento e emprego. E o Fórum Nacional do Comércio prossegue hoje à tarde. Entre os temas de debate estão as políticas públicas essenciais para o crescimento econômico e social. Após 5 meses de resultados negativos, o estado de São Paulo retomou o crescimento e registrou alta de 1% em setembro na comparação anual. O dado divulgado nesta terça-feira é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, que considera as operações via cartões, voucher e Pix. Marketing digital, educação financeira, acesso ao crédito e formalização. Esses foram os temas mais acessados por empreendedores que participaram da plataforma Tamo Junto, da organização Aliança Empreendedora, no ano passado. Caroline Meira, coordenadora de comunicação da Aliança, vai conversar com a gente sobre este levantamento. Bom dia, Caroline. Caroline, o que pode revelar essas buscas? O que elas revelam já, essas buscas por esses temas que a gente citou? Acho que essas buscas revelam muito o movimento também que o empreendedor está fazendo para buscar conhecimentos de acordo com a própria sociedade e o comportamento do consumidor vai mudando, né? Então vamos pensar que 10 anos atrás marketing digital não era um dos temas, ele nem aparecia, né, dentro dessas buscas. E hoje, além de ser um dos temas, é um que a gente precisa ter ainda mais cuidado e adaptação de conteúdo para levar, para ser compatível com a realidade desse empreendedor. Então, esses temas demonstram que, além do empreendedor estar se adaptando, assim como o comportamento do seu consumidor, ele também tem consciência que ele precisa acessar esses conteúdos para conseguir aprender mais e conseguir acessar, né, um mercado e explorar novas oportunidades para o negócio dele. No mundo digital, o que mais tem demandado, eu digo, de dúvidas dos empreendedores, de quem busca o Tamo Junto, esse programa? E o que precisa se aprender mais ainda? Eu acho que o que é importante é a gente entender que esse empreendedor ele precisa se enxergar como ele não estando sozinho na jornada dele.
Então, o mundo digital, ele também tem que ser um espaço não só para você ver e acessar conteúdo, mas para você conseguir trocar e construir relações, tanto com outros empreendedores, quanto com outros fornecedores, quanto com clientes. Então, o mundo digital, ele pode estar oferecendo para esse empreendedor essas oportunidades de conexão e de estabelecer relações que, para ele, vão ser muito vantajosas. Além disso, por exemplo, dentro do Tamo Junto, que é essa plataforma que a gente fez essa avaliação e a gente está trazendo aqui hoje, a gente identificou que nos últimos anos, mais que quintuplicou o número de acessos de empreendedores buscando conteúdo e informação dentro dessa plataforma. O Tamo Junto é uma plataforma gratuita, né, que oferece capacitação, curso online, além de artigos e ferramentas, tudo digital para o empreendedor acessar de forma gratuita. Então, o que a gente entende é que esse espaço também ele é uma ferramenta poderosa para acessar conhecimento de uma forma mais democrática. Antes, para o empreendedor acessar conhecimento, querendo ou não, ele às vezes precisava se deslocar, precisava parar um tempo na agenda, precisava, às vezes, até pagar por alguns cursos, né, e acessar algumas ferramentas. Mas hoje, pelo menos com o Tamo Junto e com outras plataformas também que existem, outros serviços que existem, esse acesso está mais democrático, podendo chegar mais perto de quem precisa e se adaptando também na realidade de quem está buscando essas informações para aprender e se capacitar. Tem uma demanda cada vez maior de gente procurando pelo Tamo Junto e por outras que você conhece também. O pessoal tem sido mais interessado também, Caroline? Sim, somente depois da pandemia, né? Acho que antes da pandemia existia um comportamento. Depois da pandemia, esse comportamento ele mudou, porque as pessoas entenderam que acessar conhecimento e estudo não está reduzido ao presencial e que o online pode ser tão vantajoso quanto. Dá um exemplo, por exemplo, os cursos online que a gente tem no Tamo Junto, que são todos gratuitos de diferentes temas, a média dele de conclusão do curso é de 40%, 47%. Ou seja, de todas as pessoas que começam os cursos, pelo menos metade conclui e emite certificado. Ou seja, as pessoas estão de fato buscando, estão assistindo esses conteúdos, estão preenchendo esses desafios e, a partir desses cursos, acessando outras ferramentas, né? Então, fazendo download de planilha, conhecendo o aplicativo que dá para usar que o curso apresenta, acessando a rede de empreendedores, né? Porque tem uma rede ali de empreendedores conectado que essa pessoa consegue se engajar, se conectar, trocar ideias, acessando mentoria online também por meio, a partir, né? Após concluir a capacitação. Então, hoje existe uma busca muito ativa e um interesse muito grande dos empreendedores, porque hoje existe essa clareza de que eu preciso aprender, né? Eu preciso buscar esse conhecimento para fortalecer o meu negócio. Coisa que anos atrás a gente via que era um pouco mais difícil do empreendedor entender que esse conhecimento era possível e acessível também para ele, independente do local e da região que ele estivesse. Ótimo. Concluir, me fala, o Tamo Junto tem quase 10 anos, né? Foi criado em 2014. Vocês conseguem dimensionar o resultado desse tempo todo? Acompanham algum desses empreendedores que estão hoje no mercado? O que a gente pode falar de resultado dessa plataforma, desse projeto? Olha, o Tamo Junto, ele tem quase 200 mil usuários desde a sua fundação em 2014, né? Só em um ano a gente já teve mais de 30 mil usuários cadastrados na plataforma. E desses que se cadastram, a grande maioria, de fato, participam das capacitações. O que a gente tem como resultado é que a gente entende que grande parte desse público acaba assistindo mais de um conteúdo e acessando mais de uma ferramenta. Então, é muito comum que, ao acessar um curso, esse empreendedor entenda que ele possa acessar outros e outros. Então, a gente tem histórias maravilhosas no Brasil inteiro de empreendedoras, de empreendedores que, formalizados ou não, conseguiram encontrar na plataforma um caminho para estabelecer o seu negócio, inclusive se não era formalizado, passar a se formalizar. Então, o Tamo Junto, acho que hoje ele construiu um impacto que ele é muito relevante dentro do ecossistema empreendedor e hoje é uma ferramenta que empreendedores do Brasil inteiro podem acessar, mas também organizações que entendam que querem levar esse conhecimento para as pessoas que estão trabalhando junto com elas, que estão na base, que estão precisando de acesso à ferramenta. Então, acho que hoje, além desses dados que a gente trouxe, né, a gente está muito feliz com os resultados que a gente construiu até aqui. A gente quer fazer o Tamo Junto chegar mais longe, mais perto de pessoas que estão precisando dele. Ótimo. Aí está mudando realidade, transformando comunidades e pessoas, né, Caroline? Obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, coordenadora de comunicação da Aliança Empreendedora. E mais informações é só buscar pelo Tamo Junto da Aliança, né? Obrigado, Caroline. Obrigada, Sebastião. Bom dia a todos. Muito bem. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, o Festival Pasta Week movimenta os restaurantes de massa do Distrito Federal. Nós voltamos já já.
11 horas e 47 minutos agora pelo horário de Brasília e nós damos sequência ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. O plenário do Senado deve votar hoje o projeto que prorroga por 4 anos a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia que mais empregam. Nessa terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a prorrogação. Os senadores rejeitaram as mudanças feitas pela Câmara, mas mantiveram a redução da alíquota previdenciária para prefeituras de pequenas cidades. Entre as mudanças no texto, os parlamentares querem ampliar a desoneração para as empresas do setor de transporte rodoviário. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Um caso recente envolvendo uma grande empresa de alimentação no Brasil acendeu o alerta sobre os riscos de plágio no mercado publicitário. A utilização indevida de um produto intelectual pode resultar na exclusão do conteúdo divulgado e em prejuízos. Isso vale tanto para influenciadores ou pequenas empresas, como para grandes marcas também. O que é o plágio e como evitar são assuntos da nossa conversa agora com Maria Eduarda Amaral, advogada especializada em direito digital. Oi, Maria Eduarda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo ótimo, e você? Ótimo, tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite e conversar com a gente. Maria Eduarda, me diga, quais são os erros mais comuns cometidos em caso de plágio, hein? Olha, Sebastião, os erros que a gente mais vê hoje em dia que são cometidos nesses casos são algumas trocas de palavras por sinônimos. Essas trocas, elas não alteram o sentido original do trabalho. Então, ainda assim, caracteriza o plágio, apesar das pessoas acharem que não. Que a lei brasileira, como ela regula, então, o uso de propriedades intelectuais? O que é que diz a lei? Hoje nós temos duas leis distintas, nós temos a Lei Específica de Propriedade Intelectual e a Lei de Direitos Autorais. Ambas regulam de formas diferentes. A Lei de Propriedade Intelectual, ela trata mais sobre a propriedade empresarial, então ali a gente fala de marcas, patentes e alguns crimes contra as empresas. E a Lei de Direitos Autorais, ela protege especificamente o autor, a pessoa que cria, né? A pessoa que pega ali o seu trabalho intelectual e coloca ele público. Então, sejam eles músicos, influenciadores, autores, qualquer pessoa que tenha um trabalho intelectual, ela é protegida por essa lei. E quais são as consequências para quem usa dessa propriedade intelectual? Nós temos aí hoje os dois crimes principais, que são a violação de direitos autorais, mais especificamente o plágio, que é prevista no nosso Código Penal, e o crime de concorrência desleal, que é prevista na Lei de Propriedade Intelectual. Agora, e as providências para serem tomadas para quem talvez tenha algum conteúdo roubado, digamos assim, tenha sido usado como plágio? Você pode fazer ali um boletim de ocorrência sobre isso e já proceder com um processo. Hoje, o processo de plágio, ele é um processo criminal comum, porém, para que seja caracterizado o plágio, a gente necessita de uma perícia técnica. Então, o próprio judiciário, ele tem ali no seu rol alguns peritos técnicos que eles utilizam e, com base na opinião desses peritos, a gente caracteriza ou não o plágio. Agora, Maria Eduarda, para além do bom senso, eu diria, qual a melhor forma de se proteger, né? De não correr o risco de estar usando um plágio, às vezes até por falta de conhecimento, e também, para quem tem uma propriedade intelectual, para evitar que o seu produto seja plagiado. Hoje, para quem tem a propriedade intelectual, nós temos duas opções. O registro, através do INPI, e aí ele serviria especificamente para marcas, e o registro de direitos autorais através da Fundação da Biblioteca Nacional. E aí ele serve para produtos intelectuais mesmo, então livros, músicas, composições, inclusive fotografias são inclusas nesse registro. Quanto à proteção, infelizmente, vai do bom senso.
A gente faz o possível para evitar através do registro, mas essa violação ela depende exclusivamente do bom senso do outro em respeitar esse trabalho intelectual. Agora tem muito de desconhecimento também, né? Eu imagino o risco tenha talvez aumentado até, não me diga, Maria Eduarda, se não com a tecnologia, com o uso de redes sociais, com influencers. É preciso tomar muito cuidado com isso também, não é? Porque o desconhecimento pode causar um problemão, né? Mais do que má fé, né, eu diria nesse caso. Sim, a questão não é nem a má fé em específico, mas o desconhecimento. Com o aumento aí do mercado digital, que a gente vê hoje, principalmente na questão dos influenciadores, eles não procuram saber da lei antes de utilizar nada que esteja na internet. Então, criou-se um senso comum no Brasil de que se está na internet é público. E a gente sabe que não. Tanto que hoje é muito discutida essa questão dos crimes cibernéticos, da violação de direitos autorais. E a dica que eu deixo hoje, principalmente para os criadores do mercado digital, é conhecer a lei. Então, não é sair pegando qualquer coisa, não é sair utilizando qualquer coisa, é realmente conhecer ali os mecanismos legais que vão te proteger, tanto de cometer esses atos ilícitos, quanto de sofrer com esses atos ilícitos. Porque para além da questão jurídica, né, da infração que você está cometendo e das consequências disso, tem toda uma questão de prejuízo, né? Você investe numa peça publicitária, por exemplo, e pode perder simplesmente a peça, como é o caso da referência que a gente fez hoje de uma grande empresa alimentícia e aí com um cantor brasileiro, o Emicida, como a gente viu, né? Que a peça saiu do ar, inclusive. Mas então tem essas duas questões, né? Um risco jurídico aí forte e o risco de prejuízo também, né, Maria Eduarda? Sim, com certeza. Hoje, tudo tem a ver com a marca, Sebastião, seja ela pessoal, seja ela empresarial. Então, da mesma forma que uma empresa gasta e investe muito no poder da marca dela, nessa conexão com o cliente, o artista, o influenciador, ele investe muito na sua marca pessoal. E é isso, querendo ou não, que conquista o público dele, porque você não vai acompanhar uma pessoa, você não vai admirar o trabalho dela se você não sentir essa conexão com ela. Então, o investimento hoje na marca pessoal, que é o que a gente chama de branding, ele é estrondoso. Tá certo. Maria Eduarda Amaral, advogada especializada em Direito Digital, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Sebastião. Muito bem. Hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. Para homenagear a data, foi criado no Distrito Federal o Festival Pasta Week, que começou nessa segunda-feira e vai até o dia 5 de novembro. Uma forma de divulgar e melhorar o faturamento dos restaurantes especializados. Confira na reportagem de André Lage. Essa delícia de dar água na boca desde o preparo foi trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos em meados do século XIX. Aos poucos, o macarrão foi conquistando o paladar dos brasileiros. Quase 45% das famílias do Brasil consomem esse alimento semanalmente e ele está presente em mais de 98% dos lares do país, segundo o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos Industrializados. Há quem prefira cozinhar em casa, mas também quem busque restaurantes especializados para saborear os pratos mais elaborados. Esse é o caso da Natália. Eu não sou uma boa cozinheira, então sempre restaurante é um prato que não tem erro, né? Para atender esse público apaixonado por massas, a capital federal está recebendo o festival gastronômico Pasta Week. 40 restaurantes da cidade estão participando, com quase 200 pratos elaborados por cozinheiros renomados, criados especialmente para o festival. E para o empreendedor é legal porque é uma forma de divulgação muito massiva, digamos assim, que você vê, a gente coloca na TV, rádio, site, todo mundo fala do evento e hoje tem um compartilhamento muito grande na mídia social. Então é uma forma de mostrar que existe aquele lugar, nem sempre as pessoas conhecem e com o festival as pessoas gostam de fazer como se fosse
um tour pelos restaurantes participantes, ela vai entrar no site, vai ver as opções que tem ali, escolher pelo menos 2 ou 3 e passar por vários restaurantes durante o período do festival. Essa é a nossa segunda edição, começou em Brasília, mas a gente quer expandir sim, porque todo brasileiro gosta de massa. Macarrão é um prato que faz parte do dia a dia do brasileiro, fim de semana, que ele nem que seja com ovo e salsicha, todo mundo come macarrão e a gente quer levar isso aí para outras cidades. O bistrô Nossa Cozinha, que está há 13 anos no mercado, é um dos restaurantes participantes. Um dos pratos do festival gastronômico é o pappardelle caseiro, com ragu de carne à italiana, que durante o evento será vendido a um preço promocional. A escolha da iguaria vem da memória afetiva do chefe de cozinha e proprietário do estabelecimento. Esse prato me remete muito à minha infância, né? Que é o molho que minha avó fazia em casa, quando ela estava com aquela preguiça de cozinhar. É um molho que eu falo que é preguiçoso, mas é um molho bem interessante, porque ele demora horas para cozinhar. Fica horas no fogo, a pessoa não precisa ficar mexendo ali, mas ele fica horas no fogo cozinhando. E lembra muito a família do meu avô, que era italiana, né? E eu trouxe o pappardelle, que é esse corte de massa, que muitas pessoas, apesar de ser uma massa que às vezes a gente encontra nas prateleiras dos mercados, muitas pessoas não conhecem, é muito pouco difundida. Espaguete, talharim, todo mundo conhece. Agora, pappardelle não são todas as pessoas que conhecem. Por isso eu quis trazer essa massa para o festival. Apesar de ser um restaurante tradicional na cidade, para o empresário participar do Festival Pasta Week é uma maneira de se conectar com as novidades do mercado. Quando você vem com um festival desse, você de alguma forma você sai da sua zona de conforto, ele te obriga a criar alguma coisa nova para trazer as pessoas para o seu restaurante. O macarrão e outros tipos de massas estão entre os 10 produtos mais consumidos no Brasil. E pensando nesse bom mercado, o Afonso também decidiu empreender no ramo. Trabalhou mais de 30 anos na área financeira e foi desligado da empresa próximo à época da pandemia. Sem conseguir se recolocar no mercado, precisou se reinventar. Descendente de italiano, ele que sempre gostou de cozinhar, procurou conhecer mais sobre as técnicas de preparar vários tipos de massas, entre elas o manicarete, esse rolinho com recheio de mussarela de búfala e raspas de limão siciliano, além das tradicionais lasanhas com receitas típicas da Itália. Teve uma demanda dos vizinhos que eram vários idosos e tinham vontade de ter algum tipo de comida e tal, e a gente começou a fazer, fornecendo para os vizinhos. A gente começou com os empadões, depois eles começaram a pedir massa, lasanha, e eu nunca tive a intenção de comprar a massa pronta, montar e servir. Eu sempre quis fazer a massa, preparar artesanalmente. Há 6 meses, o Afonso abriu a empresa Pasta Fatamano e alugou esse espaço com 35 metros quadrados para preparar essas delícias artesanais. Ele também investiu em equipamentos para aumentar a capacidade de produção, já que a demanda aumentou e a tendência é crescer ainda mais. Se você quiser ter um empreendimento mais profissional, você tem que investir em equipamentos profissionais que tenham a capacidade de permitir o aumento da sua produção. Senão você fica estagnado e aí começa a ter prejuízo. O principal modo de venda por aqui, por enquanto, é por meio do e-commerce. Os pratos são divulgados nas redes sociais. As massas são enviadas frescas ou congeladas. Depois de 15 minutos no forno, é só abrir a embalagem e saborear essa delícia que, claro, eu não poderia deixar de experimentar. Ficamos por aqui. A próxima edição do Jornal do Empreendedor é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você e até mais.